Renê. Esse dia aí foi no sábado. Foi no sábado, no dia 19 de abril. E o meu aniversário é na segunda, dia 21. E o dele é na quarta, dia 23. Aí, como eu já tive muita festa de aniversário, e eu fiz uma festinha assim, né, pro Renê ano passado. Então, eu resolvi fazer uma coisa diferente, né? Antes eu ia sair, só que eu resolvi ficar em casa mesmo e comprar as coisas pra eu mesma fazer e comemorar o aniversário de nós dois, já que a gente faz praticamente junto, né, aniversário. Eu comecei a fazer um suco de limão, porque eu não comprei refrigerante e também o Renê não pode ficar tomando muito refri por conta dos problemas que ele tem no estômago dele. Aí eu fiz um suco de limão porque eu acho que suco de limão combina com praticamente tudo, tipo pizza, hambúrguer, cachorro-quente, essas coisas, sabe? Então, por isso que eu escolhi fazer de limão. Eu gravei mais pra vocês, eu organizando as coisas mesmo, do que a parte que a gente tava comendo e tudo mais, né, já lá na mesa, mas eu gravei um pouquinho pra vocês também. Outras partes assim, sem ser preparando a comida. Assim, foi uma noite bem rápida, passou bem rapidinho, a gente praticamente só comeu e gravou alguns vídeos lá pro Insta, dançou um pouquinho, só que eu não postei o vídeo completo, deu 1 minuto e pouquinho de dança, mas tá, mas tudo bem, mas foi bom. Eu coloquei os hambúrgueres na airfry, eu deixei o hambúrguer um pouquinho mais molinho, porque depois eu ia ter que colocar o hambúrguer de novo, aí junto com pão e tudo mais. Então eu não queria deixar muito seco, porque se eu deixar muito tempo ia ficar muito seco mesmo. Aí como eu ia fritar batata frita no óleo dessa vez, aí eu quis fazer um hambúrguer na airfry pra não ficar aquele negócio muita gordura, porque o médico do Renê também pediu ele pra evitar um pouco de gordura, né, consumir muita gordura. Então eu quis fazer pelo menos alguma coisa na airfry assim, né, pra não ficar só gordura. Eu tava arrumando os pratos, esses pratos aí. Eu ia colocar o hambúrguer, quis colocar num prato mais bonitinho, só o copo, que eu peguei um copo normal mesmo. Se eu tivesse várias taças, eu ia pegar a taça, mas tá. Aí eu lavei essa vasilha aí que eu ia botar a batata frita também. E, gente, eu postei os stories bem tarde, já acho que 9 e pouca da noite. E se vocês quiserem lá dar uma olhadinha também, se os stories ainda estiver disponível, aí vocês quiserem dar uma olhada, ou qualquer coisa eu também salvo nos destaques que aparece só eu e o Renê lá no Insta. Qualquer coisa eu salvo lá, e se vocês quiserem dar uma olhadinha, é porque os stories vai desaparecer no domingo às 9 e pouca da noite, né? Eu tava lavando o alface, eu já tinha picado tomate. O alface já tava querendo murchar algumas partes, mas ainda tava até bom. E o tomate, eu tirei ele praticamente todo, porque ele tava começando a ficar meio estranho, não, tipo, não tava azedo nem nada, mas tava começando, né? Sabe quando começa a dar aquela pequena estragadinha? Começou a querer dar, aí eu tirei bem a casca, né? Porque era mais na casca que tinha. Aí ficou pouco tomate, mas tá bom. Eu nem usei esse alface, nem usei esse tomate todo, porque senão o hambúrguer ia
derretidinha e ficar um pouquinho de um gostinho de manteiga, sabe? Eu fiz isso. O pão, pelo fato de eu ter colocado no air fry, ele ficou bem crocante assim, sabe? Ele não ficou molinho, ele ficou crocante. E o cheddar que eu vou colocar, ele não derreteu muito, porque eu fiquei com medo de deixar muito tempo na air fry e o pão começar a queimar. Então ele deu uma derretida embaixo, que eu coloquei 2 cheddar. Aí deu uma derretida embaixo e em cima não deu muito mais. Beleza. Eu ia comprar o creme de cheddar, só que o creme de cheddar tava muito grande lá no supermercado e eu não queria desperdiçar, porque eu sei que ia ficar desperdiçado, sabe? Então eu preferi comprar desse jeito mesmo, em fatias assim, sabe? Sem ser creme. Aí eu fui montando. Eu tive que fazer as coisas bem rápido, tentar, né? Fazer bem rápido. Ai, gente, tipo assim, infelizmente não, né? Felizmente a gente tem que gravar, porque esse é meu trabalho, né? Esse é o trabalho de várias pessoas também. É claro que às vezes a gente não tá muito bem pra gravar, ou a gente quer aproveitar mais sem ficar pegando o celular e gravando, sabe? E isso cortou um pouquinho só, assim, do clima, por isso que eu acho que a gente mais comeu só. Depois fez a dancinha, fez as gravações e tudo mais, foi bom, foi. Mas como eu tive que ficar pegando o celular toda hora pra gravar, então não ficou tipo assim 100%. Mas eu sei, eu fiquei meio assim do Renê ficar meio assim porque eu tava gravando, sabe? Mas eu sei que ele entende, né, que esse é meu trabalho e eu preciso, querendo ou não, tenho que trazer conteúdos novos. Então nem tudo dá pra ficar sem gravar, porque querendo ou não, isso é uma coisa diferente. Então eu fiz essa escolha de trazer conteúdo novo, sabe? Mas não é fácil, tá? Não é fácil você ter que pegar o celular, ficar gravando, sabe? E eu tive que gravar tanto pro YouTube quanto pros stories do Instagram. Às vezes não é fácil, às vezes a gente não quer, mas a gente tem que ter ânimo, porque esse é o nosso trabalho, sabe? Entende o que eu quis dizer? Aí, gente, eu coloquei esse tapete peludo. Ele é da minha mãe. Geralmente eu não uso ele, mas eu usei só nesse dia, né? Pra fazer os negócios tudo bonitinho. Aí eu coloquei esse tapete todo peludo. Ele ocupa a sala quase toda. Ele é bem lindo, né? Aí o Renê tinha colocado as luzes lá. E esse daí é meu vestido, gente. Esse vestido custou 110 conto, gente. 110. Eu comprei mais pra usar nessa noite. Olha só que lindo. Eu tava passando um batomzinho assim, vermelhinho. Eu não quis exagerar muito que eu tava dentro de casa, né? Mas eu queria pelo menos um vestido bonitinho e tudo mais. Mas assim, o outro que eu comprei, que eu viajei com ele, ele é de tricô e tudo mais, mas ele
se